Vamos adorar ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor vem dizer que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas aquele que faz menção do nome do Senhor, confia no Senhor. Eu tenho certeza que você aí do outro lado confia nele e espera nele, e por isso você está aí, por isso que eu estou aqui, e juntos vamos adorar ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, que os céus continuem te abençoando, derramando as infinitas graças sem medidas sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus te dê uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Não sei a hora que você vai ouvir este vídeo, mas eu tenho certeza que os céus vai falar tremendamente contigo, assim como falou e tem falado comigo por intermédio dessa palavra. Eu quero louvar ao Senhor porque tudo é conforme a vontade do Senhor Jesus. Por isso eu já te convido a adorar, por isso eu já te convido a meditar, por isso eu já te convido a dizer que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu auxílio, o teu refúgio e a tua fortaleza. Vamos adorar? Jesus, Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Repita aí, eu creio que você já aprendeu, se você não sabia. Jesus, Jesus, Deus de milagres. Mas se você não sabia, o louvor, tá, gente? Que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Escolhido, nomeado por Jesus. Você foi um escolhido pelo Senhor para frutificar e permanecer. Escolhido, nomeado por Jesus, para frutificar e permanecer. Jesus, Jesus, Deus de milagres. Declare aí onde você estiver que Ele te escolheu, que Ele te nomeou, que você é salvo. Declare que toda a sua casa, toda a sua família, Jesus, Jesus, Deus de milagres, que te escolheu e que te nomeou e fui salvo. Olha só que lindo, glória a Jesus. Salve, remido por Jesus, pelo seu sangue lá na cruz. Glória a Jesus, por Jesus, pelo seu sangue lá na cruz. Só pra salvar e libertar, amado da minha alma. Eu creio que Ele é o teu amado, amado da minha alma. Glória a Jesus, foi por Ele, por causa dEle, e é sempre louvado seja Deus pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por remissão dos nossos pecados, para que tivéssemos direito a acessar o Pai,
Glória a Jesus. Por isso que Ele é o amado da nossa alma. Ele é o desejado entre as nações, como está escrito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E glórias, e glórias, e glórias a Jesus. Porque somente Ele é lindo, somente Ele é maravilhoso. Somente Ele tem o nome que está acima de todo nome. Somente Ele tem todo o controle e todo o domínio. Por isso é que eu vim te convidar a chamar por este nome, por este, aleluia, maravilhoso nome. O nome do Senhor Jesus, que é o amado da tua alma, é o amado da minha alma. E Ele se chama, aleluia, Jesus. Jesus, Deus de milagres. Por intermédio dele fomos escolhidos, e me escolheu, e me nomeou, e fui salvo. Aleluia, Jesus, Jesus, Deus de milagres. Que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Eu tenho certeza que o Senhor também te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e é por causa dele que eu sei que você está aí do outro lado, porque está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque dele é o louvor, porque dele é a glória, porque dele, louvado seja Deus, e a sabedoria, porque dele é o conselho, porque dele é a vida, porque dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. São todas as coisas e tudo, glória a Jesus, que no mundo há, que no mundo existe, foi criado por intermédio dele, por intermédio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia vem dizer que sem ele nada do que foi feito teria sido. E quão bom é saber que eu e você não teríamos sido se não fosse ele. Não estaríamos aqui se não fosse, aleluia, pela fidelidade, pela compaixão, pela misericórdia dele. Eu quero te convidar a meditar em uma palavra. Glória a Jesus, que Deus, ele colocou aqui ao meu coração. Mateus capítulo de número 21. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar algo poderoso para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele vive, ele reina e ele vive. Aleluia, e é sempre motivo de muita alegria trazer uma palavra da parte do céu para a minha e para a sua vida. Por isso eu quero dizer para você mais uma vez, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus, ele tem sido e ele é fiel, e ele vai continuar sendo na sua vida. Continue crendo, continue confiando, porque Deus, ele tem algo sobrenatural. Está escrito lá em Mateus capítulo 21, diz assim. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia e vamos fazer a leitura desse texto, a qual nós vamos tomar por base para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. E diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos. Disse-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão a jumenta amarrada com um jumento ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém que lhe perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que seu rei vem a você, humilde, montado num jumentil, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumento, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém,
Toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E eu gostaria de responder repetir o versículo de número 11, que diz assim: a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra poderosa para o seu coração. Se você crer aí neste momento, diga amém. Fale, siga declarando, porque o teu servo ouve. Fala, Jesus, porque a tua serva ouve. E é Deus que vai falar com você neste exato momento. A palavra vem falar a respeito de quando Jesus ele entra ali em Jerusalém. Louvado seja Deus. Onde a palavra do Senhor vem dizer que está se aproximando ali um pouco da festa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos tabernáculos. E a Bíblia vem dizer que Jesus, então, ele entra ali naquela cidade, diz assim: quando se aproximava de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Nos diz a palavra que Jesus estava subindo para Jerusalém, porque lá em Jerusalém iria ter, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma festa por tradição ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, desde o tempo de Moisés. E a Bíblia vem dizer que quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, Jesus parou em um povoadozinho um pouco próximo. E Jesus pediu para que os seus discípulos subissem, louvado seja Deus, que a entrada da cidade, eles iriam encontrar ali uma jumenta e um jumentinho. E diz assim a palavra: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontraram a jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Nos diz a palavra que o jumento e a jumenta estavam ali amarrados. E eu quero glorificar a Deus por esta palavra, porque Deus ele é tremendo e ele é poderoso. Entenda bem aquilo que o Espírito Santo está querendo falar ao meu e ao teu coração. Se nós olharmos o contexto, durante um tempo, aquele jumento e aquela jumenta talvez não tivessem tido uma serventia. Durante um tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, parecia que nada fazia sentido. Por quê? Porque a Bíblia vem relatar que eles estavam ali amarrados. E eu venho entender que eles estavam esperando o tempo do cumprimento de uma promessa, de um propósito do céu. Nos diz a palavra assim: desamarrem-nos e tragam-nos para mim. E o ato, louvado seja Deus, grande é o Senhor Jesus. Em algumas traduções bíblicas está escrito desprendei. E desprendei logo vem ser a mesma tradução que desamarrar, que significa desprender o prisioneiro das algemas. Se nós formos buscar um entendimento, a interpretação dessa palavra aqui, nós vamos entender que aquele jumento, aquele jumentinho, a cria da jumenta estava preso. E nós vamos entender que Jesus manda desamarrá-lo e trazê-lo. Desprender e desamarrar é desprender um prisioneiro daquilo que está preso, das suas algemas. E trazemos é a segunda pessoa do plural, que vem do imperativo de trazer. Ou seja, Jesus estava dizendo: trazemos. Por quê? Porque eram os discípulos que iam levar a jumenta até Jesus. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você por intermédio dessa palavra, quando eu li, é que muitas das vezes o tempo do Senhor, louvado seja Deus, pode até parecer que não vai chegar, pode até parecer que está tardio, pode até parecer que você está parado, estagnado em um determinado local. Se nós pegarmos o contexto, tirando aleluia, muitas pessoas têm aí um pouco talvez de
determinação com esse animal. Mas eu quero que você entenda que eu não estou comparando a sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com um animal, mas eu estou trazendo aqui aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito daquele animal estar ali parado, a respeito daquele animal estar esperando um propósito, um cumprimento de uma promessa, porque estava escrito que o profeta já tinha dito, louvado seja Deus. Lá no tempo de Isaías, ele relata assim: digam à cidade de Sião, eis que o meu rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então logo eu venho entender que aquele jumento não estava ali por estar. E Deus que vem falar comigo e contigo, Ele vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você não está onde você está por um acaso. Todos nós temos um propósito. Imagine que a Bíblia vem relatar a respeito que Deus ele tinha um propósito, louvado seja Deus, na situação ali com o jumento. E o que Deus vem dizer para mim e para você, que Ele também tem um propósito na minha e na sua vida. E que no tempo de Deus, o propósito ele vai se cumprir. Talvez muitos passavam e não enxergassem o jumentinho. Talvez muitos passassem e nem dessem importância. Mas algo interessante vem dizer aqui: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada. Não diz a palavra que ela estava amarrada. E muitas das vezes, talvez, tem pessoas que se sentem assim, como se estivesse com sua vida amarrada, com sua vida parada, com sua vida sem sair do lugar. Aqueles bichinhos estavam ali sem sair do lugar. Mas existia um propósito pelo qual, aleluia, aleluia, eles precisavam estar ali. E muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós não compreendemos porque nós temos que estar em algum determinado local. E eu quero mais uma vez enfatizar que em momento nenhum estou comparando você aqui, ou a minha vida aqui, louvado seja Deus, com o animal. Mas o Espírito Santo, Ele quer falar por intermédio dessa palavra, nos diz a palavra, que o jumento era um animal que não tinha ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muito atrativo. Jesus ele poderia ter pedido para selar um cavalo. Jesus ele poderia ter pedido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para selar um animal que fosse mais atrativo. Mas por que que o Espírito Santo, louvado seja Deus, logo por intermédio da vida de Isaías, ele vem falar que Jesus iria montar em um jumentinho? Porque a glória é totalmente do Senhor Jesus. Porque Deus ele não escolhe pela aparência. Deus ele não escolhe pela beleza estereótica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos diz a palavra que então, aleluia, Jesus manda desamarrá-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e desprendê-lo. Desprende-nos, busquem-nos. A palavra nos diz que Jesus ele dá uma ordem. E logo aqui eu venho me lembrar de uma palavra que está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. E você pode fazer a leitura, onde a palavra vem dizer que Davi ele se lembra de Nefibosete. Nefibosete era neto de Saul, filho de Jonatã. E a palavra do Senhor vem dizer que então Davi, quando reina, manda buscar Nefibosete em Lodebar. Chegou o tempo de Deus cumprir ali, louvado seja Deus, de tirar Nefibosete daquele esquecimento. E chegou o tempo de Deus tirar aquelas cadeias, aquelas prisões. Chegou o tempo de Deus desamarrar aqui aquele jumentinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus vem dizer para mim e para você que há tempo dele quebrar cadeias, que há o tempo dele desamarrar, dele quebrar, louvado seja Deus, porta de bronze e ferrolho de ferro. Está escrito que o tempo, aleluia, do cumprimento da promessa chegou ali. Talvez muitos olhavam para aquele jumento, nem, aleluia, fazia conta que ele existia. Talvez muitos olhavam para aquele animal ali amarrado e nem, louvado seja Deus, imaginava que por intermédio da vida dele algo sobrenatural iria acontecer. Nos diz a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Versículo de número 5 diz assim: digam à cidade de Sião, eis que o rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho. Quem poderia imaginar que o rei dos reis, Senhor dos senhores, iria montar em um jumento? E Deus vem dizer que aquilo que ele tem para fazer,
por intermédio da minha vida e da sua, que muitas das vezes tem pessoas que não dá nada, que discrimina, desvaloriza. Deus, ele vem dizer que o que ele tem para fazer por intermédio de mim e de você é algo sobrenatural. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que algo aconteceu com ele e por intermédio dele. Ou seja, Deus, além de fazer na minha vida, Deus, além de fazer na sua vida, vai usar aquilo que ele fez na sua vida e na minha vida, vai usar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para falar a outros corações, com você e através de você. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles estavam ali amarrados. E quando eu li essa palavra, algo me chamou a atenção. Porque eu imagino que talvez eles estivessem ali, eles não eram nem notados. E quantas pessoas muitas das vezes estão em locais que não são nem notados. Quantas pessoas muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está se sentindo aprisionado em alguma situação, em alguma área da sua vida. E o Deus que me trouxe aqui vem dizer que assim como ele deu ordem aos seus discípulos, diz a palavra, trazei-nos. Está na segunda pessoa do plural, louvado seja Deus, que traz ali do imperativo de trazer. Está na segunda pessoa, por quê? Porque Deus, ele deu uma ordem. E Deus está dizendo que ele vai dar uma ordem para que alguém, louvado seja Deus, te busque. Deus está dizendo que ele vai dar uma ordem, assim como a palavra do Senhor vem dizer que Davi mandou buscar. Davi, ele não foi lá. Davi, ele mandou uma carruagem real buscar Mefibosete em terra de Lodebar. Lodebar era aquele local de esquecimento, era aquele local, louvado seja Deus, dos menos favorecidos. Era lá que Mefibosete estava. Mas lá não era o lugar de Mefibosete. A palavra do Senhor vem dizer que o jumentinho estava amarrado. Mas a prisão não era o lugar daquele jumento. Nos diz a palavra que Jesus então manda trazer. E interessante é que quando Jesus ele manda trazer, ele diz assim: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, versículo de número 6. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre os seus mantos, colocaram eles, aleluia, sobre eles seus mantos, e sobre Jesus este montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos e árvores e os espalhavam pelo caminho. Nos diz a palavra que o jumentinho passou do anônimo para o visível. Passou de algo, louvado seja Deus, que não tinha visibilidade, que não tinha veste, para algo que tinha mão. Nos diz a palavra que para Jesus se assentar, o jumento ele foi coberto por tecidos finos. Eu imagino que aquele jumento nunca tinha visto uma manta. Alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua mãe também não. Até porque o jumento era virgem de montaria, porque ninguém poderia ter sido montado antes de Cristo. E nos diz a palavra que então o jumento está ali. O que Deus ele quer falar por intermédio dessa palavra ao meu e ao teu coração é que muitas das vezes você esteja até se sentindo no canto. Que muitas das vezes você não seja bem visto ou bem quisto. Porque um jumento naquela época era desprezado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era como se fosse para os menos favorecidos, porque os mais favorecidos andavam em cavalos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora eu estou entendendo porque que Deus ali no início falou por intermédio do Salmo que muitos, louvado seja Deus, confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos na palavra e na presença do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que Jesus escolhe, aleluia, aquilo que ninguém dava nada. Jesus escolhe aquilo que é o olho humano jamais. Um rei, imagine um rei montar em um jumento. Se fosse um rei terreno, jamais iria querer montar, iria querer uma carruagem, iria querer um cavalo dos melhores, das melhores estirpes, das melhores raças. Mas Jesus, ele não vê como um homem vê. Nos diz a palavra que ele vem de forma humilde e ele se assenta ali naquele jumentinho. Para mostrar para todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele pode pegar quem ninguém dá nada e se tornar, louvado seja Deus, em algo, em tornar em alguém.
Eu fico imaginando depois que Jesus montou naquele jumento, como não foi o falatório onde se dizia louvado seja Deus. Ali foi o jumento que Jesus montou. E é assim que Jesus ele faz, porque Deus ele sabe de toda humilhação, Deus ele sabe de toda a prisão que você passa. Nos diz a palavra que eles estavam ali amarrados e Jesus diz: desprenda-os. E Jesus é o Deus que chega na minha e na sua vida para te desprender, para te desamarrar daquilo. Louvado seja Deus que te deixou no canto, daquilo que te deixou ali esperando o propósito por um tempo. Existia um propósito na vida daquele jumento. Era esperar o dia em que o Messias iria se assentar nele. E Deus está dizendo que existe um propósito na sua vida. Ainda que você não esteja onde você queria estar, ainda que você não tenha chegado onde você queria chegar. Aquele jumento esperou ali o tempo certo. Aquele jumento, louvado seja Deus, estava ali, estava amarrado, mas existia uma promessa, uma palavra sobre a vida dele. Que Deus vem dizer para mim e para você. Que imagine que se Deus ele cumpriu o que estava escrito acerca por intermédio na vida de um bichinho, imagine na minha vida e na sua. Imagine como Deus ele não é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Aí a palavra do Senhor vem dizer, versículo 9, diz assim: a multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem, louvado seja Deus, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Hosana quer dizer salva-nos. E eu acho interessante que Deus pega algo que está amarrado. Deus ele entra numa cidade. A Bíblia vem falar que Jesus ele é aclamado. E o povo então declara: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa palavra Hosana, louvado seja Deus, é uma palavra que vem da expressão hebraica que quer dizer salva-nos. Senhor, nós imploramos que apareça. Se nós formos lermos, louvado seja Deus, lá no Salmo de número 118, versículo 25 e 26, o Salmo diz assim: Senhor, nós imploramos que apareça. Que quer dizer, traduzido no hebraico, Hosana. Então, nós vamos entender que aquele povo estava dizendo: Senhor, salva-nos do quê? Da prisão. Que prisão? Roma. Senhor, salva-nos do quê? Da prisão. Que prisão? Morte. Senhor, salva-nos da prisão. Que prisão? A prisão que o adversário quis impor sobre o povo de Deus. E Deus, ele entra ali em Jerusalém, sendo aclamado, o povo dizendo Hosana. Se você abrir aí, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo de número 118. Também está escrita essa palavra. Versículo 25 e 26 diz assim: salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Versículo de número 26 diz: bendito é o que vem em nome do Senhor. E quem era que estava vindo em nome do Senhor? Jesus, que saiu do seu alto e do seu sublime trono para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Nos diz a palavra lá no Salmo de número 118, que o povo clama. E essa expressão aqui do número de Salmo 118, versículo 25, diz assim: salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Traduzido significa Hosana. Porque logo embaixo o texto vem dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. E completa a mesma frase que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo de número 9, parte B, que diz assim: Hosana ao filho de Davi. O que quer dizer Hosana? Salva-nos. E aí o texto completa, porque a palavra do Senhor ela se completa no Velho, no Novo. Louvado seja Deus em todos os livros. É o mesmo Espírito. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que o povo então está dizendo: salva-nos. E Jesus está entrando com um jumento que estava amarrado. Você acha que é coincidência? Não. Você acha que é apenas algo do acaso? Não. É Jesus dizendo: eu sou o Salvador. Eu sou aquele que mando desprender. Eu sou aquele que mando desamarrar. Eu sou aquele que tiro do canto
que ninguém dava nada. Louvado seja Deus, e por intermédio do meu nome eu faço. Louvado seja Deus, aquilo o que eu quero. Nos diz a palavra que aquele jumento saiu de um canto para ser ali o transporte do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Será que você está entendendo a proporção do milagre que acontece aqui? E Deus está dizendo que se você crer, Ele também faz na sua vida. Se eu crer, Ele também faz na minha. Está escrito. Era alguém que estava amarrado. Era alguém, louvado seja Deus, que estava num canto, mas que tinha um propósito. E Deus está dizendo, existe um propósito sobre a sua vida. Você não nasceu apenas por nascer. Você não existe apenas por existir. Existe um propósito. Deus, Ele tem algo contigo e Ele quer cumprir aquilo que Ele tem contigo. Só não se esqueça que muitas das vezes vai ter o tempo do canto, vai ter o tempo ali onde você vai passar, louvado seja Deus, pela humilhação, pela prisão, pelo abate. Muitas das vezes da alma, do espírito. Mas isso não quer dizer que Jesus, Ele não vem. Isso quer dizer, louvado seja Deus, que é um tempo de Deus cumprir o propósito. Nos diz a palavra assim, versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? Versículo de número 11 diz assim, a multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Sabe por que está escrito isso aqui na Bíblia, nesse contexto, que o povo perguntava quem é este? Louvado seja Deus. E o versículo de número 11 diz assim, a multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nos diz a palavra que Nazaré era uma cidade pequenininha. Nazaré era uma cidade, louvado seja Deus, um pouco distante. Não era o exemplo de Cafarnaum, onde a palavra vem dizer que era uma rota comercial. Nazaré era como se fosse uma aldeia distante, um povoadozinho muito pequeno. Pelo que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era desprezado. Pelo que não era bem visto, pelo que todos entendiam que de Nazaré não poderia sair nada. Mas a palavra do Senhor vem dizer que é de lá que Deus decide fazer com que venha, louvado seja Deus, o seu Salvador. Aí a palavra diz assim, versículo de número 11. A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E eu deixei essa palavra para falar intermédio daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque desde o início, por intermédio do jumento, desde o início, por intermédio, louvado seja Deus, da situação do animal amarrado, preso, pequeno, num canto, Jesus, Ele queria falar para mim e para você que muitos podem até olhar para a tua Nazaré, muitos podem até olhar para a minha Nazaré e não dá nada. Ninguém dava nada por Nazaré e todos achavam, como assim? Quem é esse que faz milagres, que faz prodígios, que tem a palavra do céu revelada? Quem é esse? E a palavra do Senhor vem dizer que então a multidão respondia, aleluia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Sabe por que o texto enfatiza? Porque Nazaré era um local minúsculo. Nazaré era um local onde era afastado, onde não era visto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe o que Deus está querendo falar com isso? Que apesar de Nazaré não ser uma cidade centro, um porto comercial, não ser uma Jerusalém, Nazaré foi o local que Jesus escolheu, aleluia, que Deus escolheu para que Jesus nascesse. Apesar do jumentinho não ser um cavalo das melhores raças, foi ele que Deus escolheu para se assentar e montar e entrar em Jerusalém e ser aclamado como o Rei dos Reis. Nos diz a palavra que o povo levantava flores e dizia hosanas, folhas, e jogava seus mantos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que Deus vem dizer para mim e para você? Que muitos até podem te achar pequeno. Muitos até podem olhar para você e achar você como Nazaré. Mas Deus vem dizer que Ele é o Deus que solta. Que Ele é o Deus que liberta. E quando Ele diz, trazei-nos. A palavra vem dizer que Deus, Ele manda os discípulos. E Deus vem dizer que Ele é o Deus que continua usando. O
quê? Anjo, gente, eu não sei o que Deus vai usar para mandar soltar, para mandar trazer. Eu imagino os discípulos chegando, soltando, aleluia, aquele jumento. Louvado seja Deus. Talvez alguém querendo reivindicar. E os discípulos dizendo, não, nós vamos usar porque Jesus está pedindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele jumento se direcionando para o propósito pelo qual ele nasceu. Existe um propósito. E Deus está dizendo, você acha mesmo que a sua vida é sem propósito? Você acha mesmo que contigo eu não tenho algo? Você acha mesmo que eu não vou cumprir? Você acha mesmo que porque esse tempo de parada, você acha mesmo que porque esse tempo onde você sente que nada está andando, que nada está caminhando, que está tudo no mesmo lugar, você acha que por conta disso eu deixei de ser Deus, eu deixei, aleluia, as minhas palavras caírem por terra e Deus vem dizer para você, não, eu continuo sendo Deus no tempo certo, na hora certa, eu vou chegar, eu vou desamarrar, eu vou mandar te buscar, eu vou mandar te chamar, porque eu sou Deus, eu sou aquele que cumpre o propósito. Aquele jumento estava parado, mas porque existia um tempo certo para que se cumprisse. Eu glorifico ao Senhor Jesus, porque é Ele quem nos salva. E aí o contexto, a palavra ela se descreve de uma forma poderosa. A palavra vem dizer que o povo então diz Hosana. O que quer dizer Hosana? Salva-nos. Salva-nos, ó Senhor. Como está escrito lá no Salmo, louvado seja Deus, de número 118. E é Ele quem me salva e te salva e diz, salva-nos, Senhor. Nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Aquele povo estava dizendo, Senhor, nos salve de toda opressão. Nos salve, Senhor, aleluia, nos dê a vida. E Jesus entra em Jerusalém com essa palavra Hosana, que quer dizer salva-nos. Nós suplicamos, nos prospere. Prosperidade não é riqueza financeira. É claro que Deus ele pode prosperar materialmente falando, sim, mas a prosperidade é algo muito mais além. É algo, louvado seja Deus, que engloba todas as áreas da sua vida. E é aquilo que o povo está clamando. O povo está clamando, o povo está suplicando pela prosperidade. Eu entendo aqui que essa palavra salve-nos vai muito mais além, vai em quesito de libertação, vai em quesito de desprender algo que está preso. Por quê? Porque Jesus ele começa soltando o que está preso. Jesus ele começa desamarrando o que está amarrado. E Deus vem dizer para você por intermédio dessa palavra que é Ele que vai desprender aquilo que está preso. Ele que vai desamarrar aquilo que está desamarrado. Ele que vai lá onde você não pode ir. Aquilo lá que fizeram para tentar amarrar os teus caminhos, que pagaram lá, louvado seja Deus, aquele tipo de demônio que muitos sabem qual é o nome. Deus está dizendo que não adianta. Quando Ele chega, Ele desamarra, Ele destrava, Ele cancela, Ele anula. Porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque debaixo da sua ordem nada pode ficar preso, nada pode ficar contido. E nos diz a palavra que Jesus desamarra, e eu quero profetizar um desamarrar. Não sei qual é a área, não sei o que pode estar amarrado, não sei o que pode estar no canto, não sei o que pode estar parado, mas eu sei que o Deus que me trouxe aqui é o Deus que por intermédio dessa palavra Ele liberta, Ele cura, Ele alcança, Ele transforma aquilo que estava preso em livre. Nos diz a palavra que Jesus liberta. Estava preso e Jesus libertou. Estava amarrado e Jesus desamarrou. E sabe o que mais interessante? É que entra em Jerusalém de uma forma triunfal. Sabe o que Deus ele quer dizer? Que quando Ele faz a obra de forma sobrenatural, Deus ele pega um jumento que estava amarrado, que ninguém dava nada porque era desvalorizado, estava lá no canto, e Ele entra na cidade de forma triunfal. E é assim que Ele faz, porque Ele é Deus. Se você sentiu a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo por intermédio dessa palavra, me ajuda compartilhando, deixando teu like, deixa teu comentário. Eu continuo orando por vocês, você também ora pela minha vida. Eu tenho certeza que os céus ele vai continuar nos fortalecendo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que tudo aquilo que estava amarrado, tudo aquilo que estava preso venha ser liberado. Porque existe um propósito sobre a nossa vida. E o propósito de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é usar você e através de você, aleluia, trazer salvação. Por intermédio
daquele jumentinho, Jesus entrou na cidade e trouxe salvação para Jerusalém. A palavra vem dizer que naquele dia ali, louvado seja Deus, uma cadeia se quebrou. Por quê? Porque o povo entendeu. O povo perguntou: quem é este? O povo disse: é Jesus. De onde ele vem? Ele é o Nazareno. Ele vem de Nazaré da Galileia. Ele vem de um local pequenininho, de um local de onde ninguém dá nada. E é assim que ele faz. Possa ser que ninguém dê nada por você. Quem sabe você é uma Nazaré. Quem sabe você é um local que não, louvado seja Deus, que talvez não seja de muitos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como é que eu posso dizer, de muitos atributos. Talvez você seja, aleluia, um local que não tenha muito acesso, onde muitos não têm ali um acesso, porque olha para você e não dá o devido valor. Mas Deus vem dizer o que ele disse lá no livro de Samuel. Louvado seja Deus, quando ele sobe para ungir Davi, e a palavra do Senhor vem dizer que Jessé, ele pensa, louvado seja Deus, e o pai de Davi pensa que é os outros filhos, que é Eliabe, que é Jonadab, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, ele disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como um homem vê, Samuel. Jesus, ele olhou para aquele jumento. Jesus, ele olhou para aquela cidade de Nazaré. E Jesus escolheu o menor lugar, o animal mais improvável, para dizer para mim e para você que ainda que ninguém dê nada, ainda que ninguém acredite, ele sabe o propósito pelo qual ele te formou. Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra. Está lá no livro de Mateus, capítulo de número 21. E nós lemos também o livro de Salmos 118, 25, 26, que vem completar um pouco desta palavra. Por quê? Porque está escrito. Está escrito que o povo clama Hosana. E Hosana quer dizer salva-nos. E Jesus não entrou em Jerusalém através de um jumento que estava preso apenas por entrar. Primeiro, louvado seja Deus, porque ele queria dizer: eu solto o que está preso, eu desprendo o que está amarrado. E segundo, porque ele queria dizer: olha só, eu não vou usar aqueles que, louvado seja Deus, se acham, aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que acham que sabem de tudo. Não, eu vou usar aquele que ninguém dá nada. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele pega aqueles que não são, para confundir aqueles que se acham. Aqueles que entendem que é alguma coisa. Por quê? Porque na verdade a obra é do Senhor. Na verdade a palavra do Senhor vem dizer que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é por causa de Deus que você está aí. Eu deixo um abraço em Cristo Jesus. Que Deus te fortaleça. E entenda que Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ainda que tudo esteja parado, chega o tempo de Deus cumprir. Chega o tempo de Deus fazer assim como fez na vida daquele bichinho. Ele estava lá até parado por um tempo. Mas não quer dizer que aquele tempo de parada vai ser eterno. Deus te abençoe. Livro de Mateus, capítulo de número 21. Porque por intermédio de você, aleluia, através de você, o nome do Senhor vai ser glorificado. Por intermédio daquele jumentinho, Jesus entrou em Jerusalém e foi glorificado. E por intermédio da sua vida, o nome do Senhor também vai ser glorificado. Como? Através de um milagre, através de uma cura, de uma libertação, de uma quebra de uma maldição. Por intermédio, louvado seja Deus, de algo que tanto você busca, de um sonho que você quer que Deus realize. Por intermédio de você, o nome do Senhor vai ser glorificado. Por intermédio da entrada, aleluia, em Jerusalém, naquele jumento, Jesus, ele foi glorificado. A palavra do Senhor vem dizer que muitos disseram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E por intermédio da sua vida também vai ser assim, em nome de Jesus. Deus te abençoe. É sempre muito bom compartilhar com você uma palavra do trono do céu, em nome de Jesus. Amém.